Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Estamos iniciando esta nova semana com a graça, a força de Deus que move a nossa vida, com a alegria de Deus que nos invade, que nos contagia, que nos faz levantar a nossa cabeça e prosseguir o nosso caminho. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo de Jesus, e hoje, diante deste evangelho, vamos entender um pouco esta missão de Santo André e também trazer para a nossa vida, esta palavra de Deus, que quer hoje também fazer com que as nossas virtudes, com que a nossa missão, a nossa vocação, também os dons que Deus nos confiou, também possam ser colocados, diante do altar do Senhor, colocados no convívio, daqueles que estão conosco. Precisamos dar, não reter, mas dar aquilo que Deus também nos deu. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 18 ao versículo 22. E a palavra vai nos dizer assim: Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e o seu pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vemos hoje, diante deste evangelho, o chamado de André. André, irmão de Pedro, que estava lá cumprindo com o seu trabalho, e quando viu Jesus passando, Jesus o chamou e imediatamente ele tudo deixou para seguir Jesus. Primeiro ponto deste evangelho hoje: precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos ao chamado de Jesus. Ouvindo o chamado de Jesus, precisamos dar a nossa resposta, pois todo aquele que chama exige de nós uma resposta. A que nós somos chamados hoje? Precisamos entender a que somos chamados e dar a Deus a nossa resposta. Todos os dias o Senhor nos chama. Quando digo de chamado, não digo apenas de uma vocação específica como a minha de consagrada, mas somos chamados à nossa missão no dia a dia, aquilo que Deus nos chama no dia a dia, o cuidado com os outros, a nossa doação de vida, a nossa entrega de vida, em todos os meios que nós estamos, somos chamados por Deus e somos convidados a dar esta resposta. Outro ponto muito importante: André, imediatamente ouvindo o chamado, ele tudo abandonou e foi seguir a Jesus. Olhando para a vida de André hoje, precisamos entender o que é que também nós precisamos abandonar. Novamente dizendo, talvez não seja numa vocação específica como a minha, de abandonar tudo para seguir a Deus, talvez seja, Talvez seja, e precisamos entender se é. Precisamos buscar ajuda para entender a nossa vocação, o nosso chamado. Mas, diante dos diversos chamados que Deus nos fez, o que é que nós precisamos abandonar? Em que você está muito apegado? Quais são as redes que você precisa se desapegar para ouvir e atender aquilo que Deus tem te pedido? Irmãos, nos recordemos daquela passagem do Evangelho, onde Jesus nos diz da multiplicação dos pães e dos peixes, se recordam? Quem é que estava ali e que apresentou aquele menininho para Jesus, que tinha ali os pães e os peixes? Foi André. Vemos aqui na vida de André este discípulo, este apóstolo, sensível à necessidade. Um apóstolo que não teve medo de se levantar, de que foi sensível, teve esta visão sensível de entender e de perceber aquilo que necessitava. Ele não sabia, mas ele foi até Jesus e disse: Senhor, está aqui este menininho. Ele tem os 5 pães e os 2 peixinhos.
André apresentou aquele menino a Jesus. Irmãos, somos convidados através deste evangelho hoje, olharmos para a vida de André e também pedirmos ao Senhor que Ele nos dê esta sensibilidade, esta percepção, uma visão sensível, dócil no Espírito, para entendermos aquilo também que é necessário para cada tempo, para cada momento. Hoje, diante deste evangelho, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê esta graça, pela intercessão de Santo André, de termos esta sensibilidade no Espírito. Um ouvir sensível, palavras sensíveis, um olhar sensível, para podermos diagnosticar aquilo que é necessário para cada vida. Peçamos hoje, juntos ao Espírito Santo, esta graça. Vinde sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, e como Santo André, dai-nos hoje esta graça da sensibilidade, de perceber aquilo que tem faltado e de entregar a Ti, Senhor, para que Tu possas realizar o melhor, para que Tu possas multiplicar aquilo que diante dos nossos olhos parece tão pouco, tão pequeno. Dai-nos hoje esta graça, pela ação do Teu Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, Deus abençoe você, uma ótima segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.